Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Inspirai, Senhor, em nós a vossa graça, para que tudo que é que fizermos, em vós comece e em vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu povo amado, querido, povo católico, amigos e assimilares, aqueles que assim se interessarem por este vídeo. Eu vou fazer um pequeno comentário, uma pequena catequese sobre a Quaresma. Vivenciamos na tradição septuagésimo, domingo da Septuagésima, que significa 70 dias antes da Páscoa, antes da Semana Santa e antes da Páscoa, pois a sexagésima, 60 dias, quinquagésima e agora estamos na quadragésima, que marcou esse domingo, 40 dias que antecede a Páscoa, onde no Evangelho de ontem, Jesus vai se permitir ser tentado pelo demônio, pelo inimigo. E por que Jesus permite ser tentado pelo demônio, pelo inimigo? Para nos dar a confiança, nos dar o ensinamento de que somos capazes de resistir às tentações nesse período quaresmal que iniciou neste domingo, após a quarta de cinzas, após recebermos as cinzas na testa ou na cabeça, dando o significado de que somos frágeis, somos fracos, do pó viemos e ao pó retornaremos, Não adianta correr dessa realidade, é viver com alegria e com a consciência de que essa vida aqui é passageira, essa vida terrena é passageira, é uma peregrinação. Então ontem marcou o início da Quaresma. Jesus, no seu Evangelho, vai ser tentado pelo inimigo, E, claro, vai resistir às tentações, vai sair vitorioso, como já é previsto nas Escrituras, nos textos bíblicos, e o que já nos revela a tradição de sempre, e também o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Então, Jesus vem nos mostrar que nós somos capazes de resistir às tentações da Quaresma, que vai marcar um período de jejum, abstinência, orações e também de esmola, de caridade. Fazer caridade ao próximo, desde que haja essa condição. Você não é obrigado, ninguém obriga, a igreja não obriga você a se desvirtuar, se desdobrar para fazer o bem para aquele que necessita. Você tem condições de fazer o bem de qualquer forma, fazer o bem, a caridade, a verdadeira caridade, o amor, a verdadeira caridade não é nem dar bens materiais, é o amor, é a compaixão, é a empatia, simpatia e empatia pelo próximo, aquele que realmente vive necessidades. Não que andam pregando por aí hoje, que você tem que se desdobrar, se virar da sua vida, trabalhar em dobro, em triplo, para sustentar aquele que não quer saber de trabalho. Que é o que nós vemos hoje em matéria de Brasil, Rio de Janeiro nem se fala. Você vê pessoas muitos em situação de rua, muitos em situação de vulnerabilidade, porque realmente estão numa situação complicada, e outros porque já se acostumaram e vivem assim há 20 anos, 30 anos, não buscam progresso, e está aí pessoas, pastorais sociais, tentando convencer que você tem que se virar para sustentar essas pessoas que não querem nada para o trabalho, não querem progresso, não querem mudança de vida, não querem ter uma vida organizada. Muitos não querem, já se acostumaram a almoçar na igreja, jantar em outra igreja, e aí passa o dia inteiro consumindo drogas e álcool. E aí você que trabalhou a vida toda e continua trabalhando, se desdobrando para manter um padrão de sua família,
é obrigado a ir lá dividir o que você tem. Não, não é isso que Jesus falou. Jesus diz que você deve fazer o bem, não importa quem, mas fazer o bem. Você acomodando a pessoa que não quer nada, você está fazendo mal para ela e mal para você também. Está arrumando problemas, é um outro assunto. Então a Quaresma vai nos levar a reflexões, a orações, a ações que, permitindo, o Espírito Santo vai colocar em seu coração, e você vai sim, vai ser uma luz, um sal da terra e uma luz para o mundo de muitas pessoas que de você precisar, que você necessitar. Esse pode ser um parente, pode ser um familiar, pode ser um amigo ou até mesmo um estranho, dependendo do momento, ok? Isso aí é a missão de cada um. Então a Quaresma, eu vou ler aqui um texto do Catecismo de São Pio X, que é um catecismo eu aconselho vocês a adquirirem, o Catecismo de São Pio X. É um catecismo que nos traz assim perguntas e respostas, né, dentro da objetiva da Santa Igreja Católica. Eu vou diretamente só às respostas, né, para que vocês compreendam. O capítulo 6º da parte da Quaresma, na página 182. Vai dizer que a Quaresma é um tempo de jejum e de penitência instituído pela Igreja por tradição apostólica, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos deixaram por tradição. A Quaresma foi instituída para nos dar a conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida, ou seja, o tempo de penitência não é só nesse período de Quaresma. Quaresma é um período em que nos mostra, nos dá essa condição maior, esse tempo maior, né? Mas o certo, fazendo penitência e estarmos prontos para imitar de algum modo as ações de Jesus a vida toda, todo o tempo de nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a Quaresma é figura 2. Figura 1, a Quaresma foi instituída para nos dar a conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a Quaresma é figura 2, para imitar de algum modo o rigoroso jejum da Quaresma, dias que Jesus Cristo fez no deserto. Figura 3, para nos preparar por meio da penitência para celebrar santamente a Páscoa, ou seja, a Quaresma nos dá o tempo e o período para que nós possamos nos preparar para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa. O primeiro dia da Quaresma chama-se Dia de Cinzas, porque neste dia a Igreja impõe as sagradas cinzas sobre a cabeça dos fiéis, ou seja, na quarta-feira de cinzas já se inicia a Quaresma. A Igreja já pede o jejum e a abstinência de carne. A Igreja costuma impor as sagradas cinzas no início da Quaresma, a fim de que, igual eu falei lá no início, nos recordemos que somos feitos de pó, e ao pó havemos de nos reduzir com a morte, de que nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Vai dizer também, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 39 aqui, que devemos receber as sagradas cinzas com o coração contrito e humilhado e com a santa resolução de passar a Quaresma em obras de penitência. Para passar bem a Quaresma, segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 4 coisas. 1. Observar estritamente o jejum e mortificar-nos, não apenas nas coisas ilícitas e perigosas, mas também, tanto quanto possível, nas coisas lícitas, como moderar-nos nas recreações, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Ou seja, nesse período nós somos convidados a sermos mais próximos daquele que necessita, efetuar mais a caridade e a esmola também dentro das condições de cada um, claro, visando a necessidade mesmo da pessoa. Ouvir a palavra de Deus, não tanto
tanto por puro costume e curiosidade, mas por desejo de pôr em prática as verdades que se ouvem. Devemos colocar em prática as verdades que ouvimos. Devemos ser solícitos em preparar-nos para a confissão, a fim de tornar mais meritório o jejum, de melhor nos dispor para a comunhão pascal. O jejum ele vai consistir em nos fazer somente uma refeição ao dia, abster-se dos alimentos proibidos. Assim, aqueles que podem, os que não puderem, têm a forma mais qualificada de jejum, porque eles são dependentes de medicações e doenças que não podem ficar muito tempo sem se alimentar. No dia de jejum, além da refeição única, a igreja permite que se tome uma ligeira refeição à noite ou no meio do dia, enquanto a refeição única é deixada para a noite. Ao jejum estão obrigados todos os que completaram 21 anos e não estão legitimamente impedidos. Os que não estão obrigados a jejum não ficam de todo isentos das mortificações, porque ninguém está dispensado da obrigação geral de fazer penitência. Por isso, deve mortificar-se em outras coisas segundo as próprias forças, devido às forças e às condições de cada um. Então é isso, meus queridos irmãos e amigos em Cristo, que nós possamos vivenciar verdadeiramente este período de Quaresma, resistindo às tentações do dia a dia, resistindo às coisas ilícitas e até às coisas lícitas que são excessivas, para que nós possamos imitar um pouquinho do que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ontem nos permitiu confiar que é possível resistir às tentações. Sabemos que somos pecadores, somos frágeis, mas é por isso que esse período quaresmal nos convida a fazer um esforço maior. Ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Ave Maria, graça plena, Domino tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta fruto ventris tui es. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós, peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Que assim nós podemos ter um dia abençoado, uma semana abençoada. Até o próximo vídeo, Deus assim permitindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.